Graças e paz mais uma vez, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que tem falado comigo durante esses dias, e nesse mês de fevereiro nós estamos iniciando um novo tema, que é o cristão. Obrigado, Carlinhos. O cristão e o seu compromisso com a evangelização. E uma das coisas que nós precisamos entender é que todo cristão foi chamado para evangelizar. A gente vê lá na palavra de Deus dizendo que alguns foram separados para evangelistas. Realmente, alguns têm um ministério mais abrangente, tem uma forma mais específica de evangelizar. Mas a Bíblia diz que todos são chamados para evangelizar. Então, você foi chamado para evangelizar. Do seu jeito, da sua forma, com a sua personalidade, você tem esse chamado. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho chamado. Eu vou levar o evangelho. Vamos falar mais uma vez, gente? Eu gostaria que vocês falassem mais forte. O pregador gosta quando vocês pregam junto com o pregador. Eu tenho esse chamado. Eu vou levar o evangelho a todos que necessitam. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Jonas 1. Porque quando a gente fala sobre evangelização, nós não podemos esquecer que é um chamado. E a gente não sabe, às vezes, qual é o nosso chamado. E a gente fica meio perdido nesse chamado. Então, nós temos que descobrir isso em Deus. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos. E como o texto é muito grande, talvez eu pule alguns, tá? Mas aí eu vou falando para vocês qual eu estou lendo. Jonas, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormido profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nós não pereçamos. Versículo 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual é a sua terra e de que povo você é? 9. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é que você fez? Porque aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles haviam contado. Versículo 11. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Jonas respondeu: Peguem-me e lancem-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. E aí a gente vai lá para o versículo 17, está escrito assim: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, essa palavra que Deus tem falado comigo desde sexta-feira de madrugada. E quando eu acho que tudo se encaixa. Ontem nós tivemos o praise time, quem não veio perdeu, porque foi muito bom.
Nós temos a cada 2 meses, então já bota aí na sua agenda, no seu celular aí o despertador para você não esquecer que você tem um compromisso com a gente aqui a cada 2 meses no nosso Praise Time. E foi incrível ontem. E Deus ministrou essa palavra para mim ontem, na sexta-feira de madrugada, e disse, vai e libera sobre o pessoal que está lá. E aí, eu estava preparando outra coisa para falar hoje, mas eu senti de trazer essa mesma palavra para vocês com outros pontos. Porque Jonas, ele teve um chamado assim como você tem. Jonas era um profeta e ele recebeu uma missão de Deus. A missão de Jonas foi uma missão difícil. A cidade de Nínive era uma cidade muito maldosa. Era uma cidade onde tinham pessoas más, onde tinham pessoas arrogantes, pessoas que não se dobravam diante de Deus, pessoas que praticavam o mal. E a cidade de Nínive não era uma cidade amiga do povo hebreu. Então, quando Jonas ouve a voz de Deus dizendo assim, vá até Nínive, é praticamente como se Deus olhasse para você e dissesse assim, vai para aquela pessoa que te odeia, para aquela pessoa que já fez um mal para você, aquela pessoa que já te feriu, vai até ela e libera essa palavra. É a mesma coisa, porque a cidade de Nínive era um povo mau, era um povo que não era a melhor cidade para se habitar. E Jonas recebeu essa incumbência do Senhor. E aí, a missão de Jonas era uma. Deus diz para ele, vai até Nínive e fala que a maldade deles está muito grande e que eu vou destruir essa cidade. Só que daí a gente vê talvez muitos pregadores interpretando de algumas outras formas, mas a palavra diz que Deus é um Deus misericordioso. E quando Deus falou para Jonas ir até lá e declarar a destruição daquela cidade por causa do pecado dela, não é que Deus queria destruir a cidade, porque o nosso Deus não é um Deus mau, o nosso Deus é um Deus bom, misericordioso. Só que o pecado ali estava tão grande que Jonas teve que ir lá e falar o seguinte, eu vou interpretar o que Jonas teve que falar para eles. A sua maldade está muito grande e Deus está falando, se arrependam dos seus pecados para que não venha uma destruição sobre vocês, consequência da maldade de vocês. E aí Jonas teve essa missão. E qual é a sua missão? Nós estamos vivendo hoje em dia um tempo onde o evangelho está muito fraco. Eu até aconselho vocês, meus irmãos, leiam a Bíblia, sejam crentes que amem a palavra de Deus, porque hoje em dia os cristãos não querem mais ler a Bíblia, e por causa disso eles ouvem qualquer mensagem, eles ouvem qualquer outro tipo de evangelho e eles absorvem com muita facilidade qualquer coisa que chegam para eles. E aí, eu estava lendo um livro essa semana e eu achei muito legal uma interpretação que esse escritor fez. Ele disse que hoje em dia nós estamos vivendo o tempo da teologia da Xuxa. A Xuxa tem uma música que vocês devem conhecer, a maioria que eu tenho certeza que conhece a música Lua de Cristal da Xuxa. E tem uma parte dessa música que diz assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Nós estamos vivendo um evangelho de teologia da Xuxa. As pessoas, elas querem que Deus seja apenas um abençoador. Elas querem que Deus seja apenas um pai bonzinho, que dá tudo que o filho quer. Elas querem esse tipo de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós não encontramos esse Deus. Nós encontramos um Deus que abençoa. A Bíblia diz que Ele ama abençoar os seus filhos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é uma pessoa que recompensa, galardão, recompensa, prêmio, troféu. Mas a palavra não diz que Deus vai dar tudo que a gente quer. Porque, vamos lá, a maioria aqui é pai e mãe. Você dá tudo que seu filho quer? Você não dá tudo que seu filho quer. Porque às vezes seu filho nem sabe o que ele quer direito. Seu filho muitas vezes não tem maturidade, é uma criança ainda, ou é um adolescente, é alguém que não tem um raciocínio lógico ainda sobre a vida, ainda vive naquele mundo de fantasia. E meus irmãos, se você for um pai ou uma mãe que dá tudo que seu filho quer, eu tenho uma péssima notícia para você, você está estragando seu filho. Você está deixando seu filho mimado, ele vai lá para o mundo lá fora e vai sofrer um dia.
Então, é legal você começar a filtrar se você foi esse pai mimador, essa mãe mimadora. E Deus é assim. Deus é um pai, mas Ele não mima os seus filhos. Ele abençoa. Vamos separar as coisas, Ele abençoa. Mas hoje em dia, coloca só mais um pouquinho de grave, por favor, para ficar com mais peso aqui. Som. Ei, som. Melhorou. Então, Deus, Ele abençoa. Só que a Bíblia diz que não é do jeito que a gente quer. Porque muitas vezes a gente pede mal. Lá em Tiago está escrito que muitas orações não são respondidas porque nossas orações são egoístas. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo esse evangelho de pessoas que não conhecem uma zona de desconforto. Elas sempre querem ficar na zona de conforto, mas elas, quando vão para um pouquinho mais uma zona de desconforto, elas já se sentem pressionadas e elas não gostam disso. E o que isso quer dizer para nós, gente? Primeiro, que nós temos que conhecer o Deus da Bíblia. Não engula qualquer mensagem que chega até você. Sabe o que você tem que fazer? Primeiro, ser um conhecedor da palavra, porque um conhecedor da palavra, ele sabe filtrar tudo que chega para ele. E segundo, quando essa mensagem chegar para você, você filtra e acata o que é bom. Lógico, tem coisas que muitas vezes a gente vai, viver aquilo como uma experiência pessoal para a gente, mas tudo que é bíblico, tudo que é sadio, tudo que é bom, tudo que vem de Deus, nós temos que abraçar, mesmo que nos doa. E aí, por causa desse, voltando aqui para o tema, que é o evangelismo, ele é feito numa zona de desconforto. Nem sempre Deus vai te dar um chamado, eu ouso dizer que é quase nunca. Deus quase nunca vai te dar um chamado que é para você exercer numa zona de conforto. Porque a nossa missão é levar a verdade. A verdade, não é uma das verdades, é a verdade. E a verdade dói. Quando você está errado e alguém aponta o dedo para você e diz, você está errado, você precisa mudar. Isso é bom ou não é? É um paradoxo, né? É bom porque isso vai mudar a gente vai saber ali que estamos errados, e se nós formos humildes, nós vamos ter ali uma mudança. Mas é ruim, porque é desconfortável. Quando alguém chega para mim e diz assim, Jefferson, você errou nisso, você errou naquilo, você ofendeu aquela pessoa com suas palavras, você agiu de uma forma que não é legal, isso me traz um certo desconforto, mas a verdade, ela vem para te mudar. Vocês creem nisso? A verdade vem para te mudar, mesmo que doa. A verdade vem para te mudar e para melhor. A verdade de Deus nunca vem para te destruir. Ela vem para te corrigir, para te moldar, para ser alguém melhor. Por mais que seja desconfortável você ouvir, é necessário você se render à verdade. Amém? E aí, por que eu digo que o nosso chamado muitas vezes não vai ser cumprido no lugar de conforto? Porque o próprio Jesus nos disse uma coisa aqui muito importante. Mateus 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Todos nós somos ovelhas de Cristo. E Jesus está dizendo uma verdade aqui que nos dói. Vocês são ovelhas que serão levadas para meio de lobos. Para o meio de pessoas maldosas, para o meio de pessoas que muitas vezes vão te ferir. Portanto, sejam prudentes, ou seja, não seja um crente que fala demais, um crente que condena, que isso está errado. O evangelho não é para isso. O evangelho é para salvar pessoas. Então sejam prudentes como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem com o que ou como vocês devem falar, porque naquela hora lhes será concedido o que você deve dizer. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês, que é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará o outro, e o pai entregará o outro à morte, o filho à morte. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aí eu pergunto para vocês, esse contexto que Jesus diz,
é uma zona confortável para a gente? Nem um pouco, né, irmã? Nem um pouco. Jesus diz palavras difíceis aqui. Primeiro, vocês serão ovelhas que serão levadas até os lobos. Segundo, muitas vezes, você cristão, assim como Jonas tinha uma missão e você tem também, você vai ser levado para lugares onde as pessoas vão te julgar. E Jesus até disse aqui, muitas vezes vão te levar para a presença de governadores, de reis, de pessoas de autoridade, por causa da verdade que você está pregando, que vai contra o que está sendo dito lá fora. E Jesus ainda vai mais além. Ele diz que por causa dessa verdade, muitos pais se voltarão contra os filhos. Talvez você seja um cristão que seja o único cristão lá na sua casa. Talvez as pessoas que estão ali ao seu redor não entendem o que você vive, não entendem o Deus que você serve, não entendem, não te compreendem por causa disso, eles te odeiam por causa disso. E pode acontecer. A Bíblia também diz aqui, Jesus nos ensinou que muitas vezes um irmão vai se levantar contra outro irmão, justamente por causa dessa verdade, porque a verdade às vezes vai doer, vai ser desconfortável, mas Jesus diz para ficarmos tranquilos, porque quando você precisar de uma estrutura, de palavras, de defesa, sabe quem é que vai te defender? O próprio Deus. Amém? O próprio Espírito Santo, Ele vai te defender. Glória a Deus por isso. E aí, voltando para a história de Jonas. Jonas foi um profeta que abandonou a missão dele. Jonas foi um profeta que muitas vezes a gente diz que foi um profeta medroso. E eu não tiro a razão de Jonas, porque Nínive tinha essa fama de ser uma cidade muito perversa. E não era uma cidade amiga dos hebreus. E imagina você no lugar de Jonas. Às vezes a gente julga esse profeta, né? A gente fica falando assim, nossa, Jonas tinha que ser corajoso, Jonas tinha que ser ousado, de confiar em Deus. Mas aí você se põe no lugar de Jonas, será que você seria ousado e corajoso? Eu acho que eu não seria. Porque se eu soubesse que uma cidade vizinha que é inimiga de muitas outras cidades, muitas outras nações, de muitos outros povos, Deus chegar para mim e falar, vai lá e fala que se eles não se arrependerem do pecado deles, eu vou punir eles. Será que eu teria coragem? Eu acho que não, a maioria de nós talvez não teria, seria como Jonas. E aí, você que tem esse chamado também de Jonas, só que em outro contexto, de levar o evangelho, o amor de Deus para as pessoas que necessitam, você abraça ou você foge da sua missão? E aqui eu gostaria de dar alguns motivos para alguns cristãos que fogem da missão. Lembrando que o tema do mês é o cristão e o seu compromisso com a evangelização. Nós temos esse compromisso, gente, e seremos cobrados pelo próprio Deus, porque que a gente não levou o evangelho para outras pessoas. E aí, eu vou descrever aqui alguns motivos que talvez nós tenhamos dificuldade de evangelizar e de abraçar esse chamado do evangelismo. E se você se identificar com algumas coisas, eu te dou um conselho. Deixa seu coração aberto para o Espírito Santo te corrigir e te mudar. Amém? Alguns cristãos abandonam essa missão por medo, como é o caso de Jonas. Lá fora as pessoas amam julgar os cristãos. Eu não estou fazendo discurso vitimista aqui não, mas a gente vê na mídia, nas entrelinhas muitas vezes, não é explícito, mas as pessoas têm um certo ranço dessa cultura cristã. Você pode perceber isso nos detalhes, nos filmes. Não existem muitos filmes cristãos. Os que são cristãos são sempre feitos fora de Hollywood, são sempre fora de grandes estúdios, são produções independentes, porque os grandões lá fora, os famosos, os sábios, aqueles intelectuais que o povo fica babando o ovo para eles não gostam muito da cultura cristã. Eles acham que não é muito legal. Falar sobre Jesus não é muito bom. E talvez a gente não pregue o evangelho com medo disso. Porque quando você vai lá fora, no meio dos lobos, no meio das pessoas maldosas, e fala a verdade,
você pode acabar se sentindo intimidado por causa da verdade que você carrega. Talvez as pessoas podem te pressionar por causa da verdade que você carrega. Talvez você possa se sentir encurralado e cercado por causa dessa verdade. E alguns cristãos talvez não abraçam esse chamado da evangelização por esse primeiro motivo: medo. Medo de julgamento, medo de ser excluído da roda de amigos, medo de ser julgado, medo de ser punido por alguma coisa, de ser perseguido. E aí, um outro motivo que talvez você ou eu mesmo não abrace esse chamado do evangelismo é a falta de convicção. Você lembra que eu falei para vocês que hoje em dia está na moda a teologia da Xuxa? Essa teologia que diz que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Gente, essa teologia não é bíblica. A gente está vendo muitos pregadores coaches se levantando aí, muita gente falando demais sobre bênção, sobre prosperidade, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas, meus irmãos, se você pedir para eles sustentar na Bíblia o que eles falam, eles não conseguem. É que eles são espertos. Muitos não entram em debates polêmicos para sustentar na Bíblia, não é da cabeça dele, mas sustentar na Bíblia, e você mostrar alguns versículos difíceis de engolir, eles fogem, porque não é bíblico esse tipo de teologia. E alguns cristãos, por causa desse novo evangelho estranho que tem surgido hoje em dia, estão sendo formados cristãos muito fracos na fé. Cristãos que não têm convicção, cristãos que não são convictos. Sabe o que é um crente convicto? É quando a gente vai lá para o meio das pessoas que vão nos perseguir, vão querer nos derrubar como cristãos. E um cristão convicto, ele continua dizendo: mas essa é a verdade, essa é a verdade. Está te doendo? Mas essa é a verdade. Você quer, gostando ou não, essa é a verdade. Esse é um cristão convicto. Agora, um cristão que não é convicto, ele chega lá fora e aí ele se mistura. O evangelho dentro dele se dissolve. É um evangelho fraco que ele carrega dentro dele. Ele se dissolve. Se ele está no meio dos parentes dele que não conhecem a Cristo, em vez dele ter convicção e ser um crente que dá bom testemunho, que vai defender o evangelho, se caso Jesus ali for exposto e vier à tona, não, o evangelho dele se dissolve. É um evangelho que vai para o ralo. Ele é verdade, tudo mentira, o que é pregado, não sei o que. Ele se envolve com as pessoas que não conhecem a Jesus. Esse é um tipo de cristão que tem se levantado muito hoje em dia e que são formados por causa desse novo evangelho estranho, que não é bíblico, e aí gera um monte de cristãos sem convicção. Você não precisa ser arrogante com as pessoas, meu irmão. Você não precisa ser uma pessoa que vai ali orgulhosa, querendo defender e querendo descer Bíblia abaixo nas pessoas. Eu olhei para o pastor Leandro ali, e o pastor Leandro ele conta alguns testemunhos de quando ele vai levar o evangelho para outras pessoas, e eu gosto muito do jeito que o pastor Leandro fala com as pessoas. Eu admiro porque quando o pastor Leandro ele vem contar um testemunho de alguém que pergunta alguma coisa para ele, que confronta ele no evangelho, o pastor Leandro ele fala com tanta calma. Eu gosto tanto disso, pastor. Deus abençoe a sua vida, viu? E ele fala com tanta calma, com tanta prudência. E eu fico pensando: meu Deus, eu preciso tanto aprender a ser assim também. Eu preciso tanto aprender a ser calmo, prudente, para falar igual ele. Ele é um exemplo. E aqui Jesus disse: quando vocês forem enviados para o meio dessas pessoas, sejam prudentes, sejam sábios. E aí nós temos que ser assim, cristãos convictos. Você não precisa ser arrogante com as pessoas, mas você precisa ter convicção daquilo que você acredita. Um outro motivo que talvez as pessoas não levem o evangelho é porque não amem a Deus o suficiente para viver em obediência. Por causa desse evangelho raso que nós estamos vivendo hoje em dia e ouvindo de muitas pessoas, as pessoas têm dificuldade de amar a Deus de todo o coração. E aí, para ser bem prático nesse ponto, você quer provar o seu amor a Deus? Jesus já disse como você prova o seu amor a Ele. É obediência. Você pode cantar 1000 vezes aqui: eu amo a Deus, te amo Deus, tua graça nunca falha. Você pode cantar 1000 vezes aqui em cima, mas o seu dia a dia vai provar se você ama a Deus. Porque Jesus disse: aquele que me ama
obedece os meus mandamentos. Isso é fato. E quando nós fazemos isso, nós estamos provando, não é falando, é provando para Deus: Senhor, eu amo o Senhor além das minhas palavras. As minhas palavras são apenas expressões. As minhas palavras são apenas uma música, são apenas expressões daquilo que eu já vivo na obediência contigo todos os dias. Outro motivo pelo qual muitos não vivem esse chamado de evangelismo, que é para todos, é porque vivem distraídos. O mundo muitas vezes distrai essas pessoas, o trabalho distrai, a faculdade distrai, coisas rotineiras, muitas vezes que nem é pecado, mas são coisas da vida, que te distrai, meu irmão. E aí você tem que despertar. Jonas estava dormindo no meio da tempestade. Ele estava ali tranquilo, uma tempestade acontecendo. E detalhe, a Bíblia diz que foi Deus quem enviou a tempestade. E outro detalhe, a Bíblia diz que foi Deus quem enviou o grande peixe quando Jonas foi lançado ao mar, para ele pegar Jonas e ficar ali 3 dias e 3 noites, para Jonas ter uma experiência de arrependimento, porque ele estava fugindo do chamado dele. E aí, meu irmão, não viva distraído. A Bíblia já diz: desperta tu que dormes dentre os mortos, levanta-te e Cristo te resplandecerá. Então, meu irmão, se você é um crente que está dormindo entre os mortos, entenda que o texto diz: desperta você que está dormindo dentre os mortos. Você está dormindo dentre os mortos. As pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não vivem para Cristo ainda, que não têm a vida de Deus. E aí você está tão misturado que você está ali adormecido no meio deles. É hora de despertar. É hora de despertar e dizer: Senhor, eu abraço o teu chamado. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa que muitos cristãos estão vivendo hoje em dia é um tempo de frustração, com lideranças, com pastores, com pessoas que feriram dentro da igreja, e aí isso tem atrapalhado muitos cristãos de viver o chamado deles. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque o que te frustra não é Deus. Deus jamais vai te frustrar. Deus é fiel, Deus é perfeito, Deus ele não falha, Deus não muda, Deus não fica mudando de opinião toda hora igual a gente, ou de humor toda hora. Deus ele te ama e ele tem um propósito para você. Além da salvação, ele quer te usar aqui na terra como instrumento dele. E hoje em dia nós vemos esse grupo de cristãos, que talvez alguns, não sei da sua história, mas talvez você já tenha vivido alguma decepção, alguma frustração dentro da igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer, não é culpa de Deus. Se você atribuir essa culpa a Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Os homens falham. Eu estou aqui pregando para vocês, mas eu posso simplesmente lançar uma palavra que talvez te ofenda. E o que você tem que fazer? Me perdoar, e eu tenho que ser humilde o suficiente para eu me arrepender e nunca mais fazer aquilo. Só que hoje em dia, nós vemos muitas lideranças se levantando, pastores se levantando, pessoas que não carregam o evangelho, que vêm com heresias, que vêm com coisas erradas, e muitos cristãos têm se frustrado por causa disso. Mas, meu irmão, Deus não muda. Sua expectativa não tem que estar em homens, porque eu estou aqui forte, mas amanhã eu posso estar fraco. E você talvez olhe para alguém aqui em cima e veja um grande exemplo, mas talvez amanhã essa pessoa pode acabar te decepcionando em alguma coisa. Então, olhe para o Senhor e apenas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E para finalizar aqui, eu gostaria de ler com você, aqui na Bíblia que eu separei, o texto do nosso tema, que é Timóteo 4:5, que está escrito assim: mas seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça um trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Qual é o seu ministério? Diga assim comigo: levar as boas notícias. Pronto, você não precisa de muita coisa, você só precisa conhecer a verdade, ter convicção da verdade, ser corajoso, ser sóbrio, prudente, suportar as aflições, porque, como eu disse para vocês, quando vocês levarem a verdade para as pessoas que não conhecem, elas vão te contradizer, elas vão querer te diminuir muitas vezes, mas também tem muitas vidas sedentas por esse evangelho. E por mais que você pregue para pessoas que vão te desprezar como um cristão,
vai ter muitas outras que vão se render a Cristo por causa da verdade que você carrega. E é por causa dessas pessoas que nós temos que ir. É por causa dessas pessoas sedentas, famintas pela palavra de Deus, que eles necessitam ouvir. E aí, meu irmão, você é um músico, vai lá para fora e canta a sua música. Vai lá para fora e deixa o evangelho brilhar através da sua canção. Você é uma dançarina, um dançarino, mexe com artes, pinta quadros, faz qualquer outra coisa dentro da arte que Deus te deu, dessa expressão artística. Vai lá fora e expressa a Deus, o evangelho através da sua arte. Você é um pregador, meu irmão, vai lá fora e anuncia. É assim que nós temos que fazer. E aí, como igreja, nós também podemos ajudar uns aos outros para levar o evangelho para os que necessitam ouvir. Tem muitas pessoas sedentas, gente. Tem muitas pessoas que precisam ouvir desse evangelho. E por mais que tenha pessoas que vão te desprezar mesmo, mas vai ter pessoas que vão abraçar esse evangelho, vai ser como terra fértil. A semente vai cair e vai florescer para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esta palavra. Quero pedir, meu Deus, para que o Senhor nos dê coragem, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser mais ousados. Em nome de Jesus, Senhor. Nós entendemos que o nosso chamado muitas vezes não vai ser cumprido numa zona de conforto. Não vai ser cumprido no lugar onde temos uma grande estrutura, Senhor. Mas vai ser cumprido muitas vezes no lugar onde nós seremos julgados. No lugar onde seremos condenados pelas pessoas. No lugar onde seremos, Senhor, perseguidos. Senhor, mas nós faremos isso, Deus, convictos do Evangelho. Porque amamos ao Senhor. E temos certeza que o Senhor quer ir atrás dessas pessoas através de nós que estão sedentas, famintas, Pai. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, a levar a água viva, o pão da vida, Senhor, para essas pessoas que necessitam, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus.